Finalmente, eu quero trazer a mensagem deste dia. Mas nós vemos que o resumo rápido, o que você tem que levar a respeito do arrebatamento para casa é isto. Número 1, quando você ouve toda essa beleza e grandeza que está prestes a acontecer para vocês, tem que fazer com que vocês desprezem a vida nesta terra. Apenas um pequeno resumo. Por favor, não tragam água, nós vamos fazer um intervalo agora. O resumo de tudo é que isso deve te fazer desprezar a vida nesta terra, a opulência desta vida, a riqueza deste mundo. Isso tem que te fazer desprezar a opulência, comprando terras e construindo prédios. Então, os eleitos de Deus que ele levou e subiu com ele, eles viram a glória do céu. Enquanto eles estavam aqui, apenas a Escritura. Eu sei que vocês já viram muito, vocês viram a glorificação aqui, aleijados andando, tudo acontecendo. Mas eles viram a glória do céu que está próxima. E eles focaram nos tesouros celestiais. Esta é a instrução que você tem. Isso deve te fazer focar no tesouro celestial, deve te fazer ver a glória que está vindo. Lembre-se da visão de 18 de outubro de 2021. Deve te fazer focar no testemunho que você terá. Isso deve te fazer em um coração contrito e humilde, quebrantado. Focar em uma vida cristã sacrificial deve te fazer acumular os seus tesouros no céu. Mateus 6, 19 a 24, Colossenses 1, de 1 a 7. Colossenses 3, de 1 a 7. Isso deve te despertar para a sobriedade, para ser sóbrio e a realidade do céu. Deve te despertar para a sobriedade, para ser sóbrio em relação à realidade do lago de fogo também. Então, estas pessoas que eu vi subindo, Deus abriu seus olhos enquanto eles estavam aqui, eles viram a verdade. Deus colocou a sua afeição sobre eles e revelou para eles o tesouro da eternidade no céu. Então, eles escolheram um estilo de vida que buscou isto. O Deus Todo-Poderoso abriu o coração deles para os tesouros ocultos da santidade. O Deus Todo-Poderoso abriu os corações deles, e os olhos deles, e os ouvidos deles, e eles buscaram, eles perceberam o tesouro do reino de Deus vindouro, e então eles viveram por isso. Este é o resumo da mensagem do arrebatamento que nós vimos. Quando nós voltarmos, vai ser muito poderoso, então eu agora vou dar a mensagem de hoje. Aleluia! Eu simplesmente resumi hoje o que é o arrebatamento. Ele diz, eis que, veja, preste atenção nisto, o Senhor vai deixar a terra vazia, Ele está vindo para esvaziá-la totalmente, Ele vai esvaziá-la totalmente. E vai destruí-la, ela vai destruí-la como lixo, como esterco. E ele vai virar a terra de cabeça para baixo, meu Senhor. Ele vai pegar a terra e vai dizer, ele vai virar de cabeça para baixo. Ai, ai, ai. Isto é ira. E isso é fúria, porque Ele é um Deus justo. Isto significa que Ele vai fazer compatível com o que eles fizeram com Ele. Proporcionalmente, então, havia templos para outros deuses, zombando dele, provocando Ele. Quando eles receberam, quando eles dão feriados para outras religiões, e agora provocando a ira dele, Ele está simplesmente somente aguardando este dia. Quando eles andaram nus na igreja provocando, ele estava tão irado com isso. Quando eles celebraram orgulho gay, estavam provocando,
ele dizendo, veja o que ele fez conosco. E o tempo agora chega para ele fazer isto. Eis que o Senhor vai fazer a terra, deixar a terra vazia, e ele vai transformá-la em um lixo, vai virá-la de cabeça para baixo e vai espalhar os seus habitantes. As pessoas estão correndo em todas as direções. Ai. Correndo para todo lugar e você não tem para onde ir. E ele diz, esta é a agenda que o Senhor está vindo para fazer na terra depois do arrebatamento. Quando ele diz, lembra, eu dei a linha do tempo hoje, e eu disse para vocês que quando o Senhor vier para restaurar Israel para o reino de Deus, ele não quer que você esteja lá, porque vai ser fogo puro. Se a guerra de Gaza é alguma coisa, é fogo e mais fogo, é fogo puro. Ele quer vir e totalmente destruir a terra, totalmente. E nessa destruição ninguém escapa. Toda a terra será totalmente destruída. E ele está dizendo que ele vai desfigurar a terra, significando que ele vai destruir todos os reinos, e ele vai explodir e vai rasgar abertos. Os habitantes vão correr da forma como você invade um armário e as baratas estão correndo para todos os lados. É assim que vai ser. As baratas não sabem para onde correr. Você começa a pisar nelas com o seu pé e matando, esmagando elas. A confusão, o caos. Quando eu compartilhei com o Claro Sênior, que estava aqui 2 dias atrás, porque o Senhor me mostrou como haverá correria, as pessoas estarão correndo em todas as direções. Aí está agora. Haverá correria em todas as direções, sem saber para onde correr, para onde ir. E ele está dizendo aqui, no versículo 3, a terra será completamente arrasada, totalmente destruída, totalmente saqueada. O Senhor falou esta palavra, veja o King James. A terra será totalmente, isso significa completamente, totalmente, não metade destruída. A terra será totalmente destruída. Se você olhar a minha escritura aqui, se você voltar para mim, ele diz o seguinte. Se você olhar a minha escritura, ele diz o seguinte, ele diz, a terra, o tempo inteiro, a terra, já desde o versículo 1 ele diz, a terra. Veja, o Senhor está vindo para arruinar e devastar a terra. Número 2, ele fala do povo, todas as pessoas que vivem na terra. Ele vai assim, fala desse, daquele. Então, no versículo 3, então, no versículo 4, a terra. No 5, a terra. No 6, ele vai consumir a terra. A terra, a terra, a terra, a terra, a terra, totalmente a terra. Não é um país, é a terra totalmente. É por isso que vocês têm que se preparar bem e não ser parte disso. O Senhor está vindo para totalmente destruir a terra inteira. Ele diz no versículo 3, a terra será totalmente destruída e saqueada. Foi o Senhor que falou. Saqueada significa ela se transformará em lixo. Ponha na versão King James. Ele diz, a terra será totalmente esvaziada. E você vira assim e você joga para fora tudo. Os edifícios, as pessoas, os governos, as nações serão derramadas para fora. As pessoas correrão espalhadas, totalmente destruídas, porque o Senhor falou.
significando totalmente destruída, devastada e destruída, até se tornar arruinada, arrasada, acabada, liquidada. Então você entende o que está vindo, então? Você está feliz que está sentado aqui ouvindo isso? Porque isto vai mudar como você vai se preparar agora. Oh, meu Senhor, isto não é uma brincadeira agora. Por que é que eu venho a vocês 2 dias antes de partir para a Venezuela? Eu estou transmitindo isso. Isto é sério para que você não brinque. Para que se ele vier, você se prepara muito bem e vai. E globalmente eles estão sintonizados. Ele diz: a terra seca e murcha. É como alguém que está consumido por uma enfermidade e secar até que, pum, ela desmorona, desaba. A terra seca. A terra está totalmente arruinada e transformada em zero. Agora você se tornou lixo. Você não tem como, você está lá se arrastando. Você vai lá, não tem nada aqui. Se você está definhando, não tem onde esconder. Onde esconder? Aí está. É isto que eu queria fazer vocês passarem. A agenda do Senhor, que o Senhor está trazendo para a tribulação, não é uma brincadeira. E ele diz: a terra seca-se e murcha. O mundo definha e murcha. Os céus definham com a terra, os planetas estão caindo aqui. Eles foram quebrados, estrelas de nêutrons estão explodindo. Deus está furioso. O Senhor finalmente está respondendo ao pecado. E é uma resposta mais severa. E ele diz: a terra se contamina. Versículo 4, na versão King James. A terra lamenta e ela enfraquece, ela definha. A terra inteira vai lamentar. Não um país, a terra. A terra inteira vai lamentar. Eles vão entrar em um lamento profundo e descontrolado. Então, como se alguém tivesse morrido, a morte veio. A terra lamenta e murcha. O mundo definha e cai. A terra e o povo da terra definham. Olha isso. Ele diz: aqueles que são elevados, eles também vão definhar. Aqueles que estão na terra, os pequeninos também vão definhar. O que é que significa aqui? Posso explicar isto para vocês? Na versão NVI ele diz: os céus, ele diz, a terra seca e murcha, o mundo definha e murcha. Os céus definham junto com a terra. Então, na versão King James, ele diz, a nossa versão é diferente. É o versículo 4. Ele diz, a terra seca e murcha, o mundo definha e murcha. Os nobres da terra, significando os exaltados da terra, definham. O que ele quer dizer aqui? Eu não gosto que ninguém esteja bocejando aqui. O que ele quer dizer aqui? Não quero ninguém com sono. Que quando ele vem para destruir, ele vai destruir tanto o povo como os seus ídolos, aos seus lugares elevados, os seus lugares altos, diante dos quais ele se adora, diante dos templos dos ídolos desta terra. Ele está vindo totalmente para destruir o povo e os seus deuses, para que ninguém possa ajudá-los, para que esses deuses já não podiam ajudá-los de forma nenhuma. A terra está contaminada pelos seus habitantes. Ele agora está dando a razão por que ele está vindo para destruir. Ele diz, quando o orgulho gay estava acontecendo, ele não desviou o olho, ele simplesmente tomou notas. Quando abortos estavam sendo legalizados, ele simplesmente escreveu no seu legado. Ele tomou notas.
E ele está dizendo, the earth is defiled by his people. a terra está contaminada pelo seu povo, homossexualismo, prostituição acontecendo na terra. Ele simplesmente observou e tomou nota e não perdoou. E ele não esqueceu. Ele está dizendo, a terra está contaminada pelos seus habitantes, eles desobedeceram às leis. Deixe-me ler mais e você vai ver a aliança eterna. Eles desobedeceram a leis, violaram os decretos e quebraram a aliança eterna. Você pode imaginar? Você agora entende por que ele tem que julgar? Põe a versão King James. Ele diz, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porque eles têm ido, então estão fazendo feitiçaria, fazendo outras religiões, construindo templos para outros deuses. O Senhor tomou nota e preparou uma medida igual de ira. Quando você estava correndo na igreja, corrompendo o templo, ele simplesmente escreveu. Quando eles entram em corrupção, os políticos e tudo isso, matando as pessoas, ele simplesmente notou e escreveu, e ele não esqueceu. Ele é o Senhor. Este é o nome dele. Quando eles estavam oprimindo a viúva, ele estava escrevendo. Quando eles estavam abusando dos órfãos, ele simplesmente escreveu. A terra está corrompida pelos habitantes dela, porque eles transgrediram as leis. O Senhor já colocou uma linha aqui e uma linha aqui, para você andar somente aqui, não transgredir, e não atravessar aqui. E ele diz que eles transgrediram a lei dele e mudaram as ordenanças de Deus, que quando um homem agora decidiu querer ser uma mulher. Meu Senhor, você agora entende? Os homens agora disseram que eles não querem ser homens, eles querem ser mulheres para ser amados e serem casados com alguém. E os homens disseram, não querem ser homens, eles querem mudar e ser mulheres para eles possam ser amados. O que é isto? O Senhor escreveu isto. Eles mudaram as ordenanças do casamento. Agora um homem pega outro homem e diz, essa é a minha mulher, essa é a minha esposa, e está corrompendo ela diariamente, abusando dela. Ai, meu Senhor, ai, é com isso que nós estamos lidando agora. Abusando, na verdade, dele. É isso. Alguém me ouviu? E ele está dando razões, porque ele tem que destruí-la e derrubá-la. Ele está dizendo, os habitantes da terra, eles corromperam a terra, contaminaram a terra. Quando eles foram e pegaram um homem para ser sua esposa, o Senhor sabia que eles estavam corrompendo a terra, transgredindo a lei. Eles estavam mudando as ordenanças, a ordem do casamento, e adotam ainda uma criança. Meu Senhor, Deus não é cego, Deus não está cego, o Senhor não é surdo e nem cego. Ele ouviu tudo e viu tudo, e então escreveu tudo, e ele esperou muito por essa hora. E ele diz, aliança eterna, para onde você vai correr então? Se você pode quebrar a aliança eterna de Yahweh, para onde você vai correr? Que outra aliança você quer agora? Jesus trouxe a aliança eterna da redenção, da salvação, da eternidade, da vida eterna. Se você quebrar isso, o quê? Qual aliança então você vai querer? Você tem que ficar queimando no lago de fogo. Ele está dizendo que o juízo literalmente vai matar pessoas, muitas pessoas. Em um ponto, 1/3 da terra é morto, 1/4 é morto. Em um ponto, metade. Esses são bilhões de pessoas. Quando eu falei o Covid, mais de 20 milhões morreram. E o fedor da morte tomou conta da terra. E quando forem bilhões? Ele diz aqui, portanto,
A the maldição devorou a Oh, my terra. Ai, meu Senhor. The curse is A coming to devour maldição the entire está earth. vindo para Why consumir am I a terra saying inteira. earth, Por que eu earth, estou dizendo that terra, you may terra, not think terra? that this was É a para small que você thing. não ache que They isso é were uma talking about coisa the Syrians pequena. going to come, Está falando also que os Babylonians assírios are virão, babilônios. This is the Não entire mesmo. earth. A terra inteira, isso This é a is the terra inteira. tribulation. Isto é a That's tribulação. why earth. É So when they say they are Então, quando eles Freemasons, dizem que they are eles devil são, worshippers, he simply wrote it eles são down. adoradores do diabo, eles são maçons, So when they say eles they believe in Eles, Libons or what, quando ele he diz que simply eles wrote it down, acreditam witchcraft, Tanzania, nos feiticeiros, artificial nos in Uganda, adivinhos, Nini. He em simply Tanzânia, wrote it Uganda, down. ele, quando viu isso, ele simplesmente escreveu. And he waited for the day E ele when the esperou wrath, pelo the dia quando accumulated wrath will be a released. ira acumulada Therefore, será the liberada. earth remains. Ele disse, pouquíssimos homens restarão. And they that dwell E therein aqueles que are those habitam lá desolate, são are desolate. aqueles que são Therefore, desolados. the inhabitants Portanto, of the earth os are habitantes da burned, terra and few serão men are left. queimados e pouquíssimos My homens Lord. vão sobrar. Na versão That's why NVI, they meu are Senhor. bleeding bitterly É por and isso beating que the eles door. estão You can't chorando do e this to me. batendo. Você não pode fazer isso comigo. Abra a porta. Ai, ai. You must like Ai. that. Eles estarão falando assim. Because they knew that this is coming. O senhor tem que abrir, porque isso está Nobody vindo. gets to escape. Ninguém vai conseguir escapar. Nobody- Portanto, the curse devoured a the earth. maldição devorou And a they that terra, dwell therein e aqueles are que desolate. habitam nela Therefore, estão the inhabitants consumidos. of the earth are Portanto, os burned. habitantes da Burning terra is são fire. queimados. Queimados fala de Fire is fogo. going to fall from Fogo heaven, vai like cair Sodom do and céu, Gomorrah. como Sodoma e Gomorra. And this time they have done worse E than dessa Sodom. vez eles They have fizeram done surgeries. pior do They que have Sodoma. taken Eles breast fizeram and female cirurgias, reproductive organs pegaram and os seios de transplanted, uma mulher and e os they walk órgãos de uma with mulher e it on the transplantaram earth in e the eyes ficam of the andando Lord. na terra com isso diante And they dos have olhos now do looked, Senhor. I'm now a E eles woman. disseram, veja, agora eu sou uma mulher. And other men have married E outro them. homem casou com eles. Ai, Right now they are fighting agora for mesmo eles pregnancy. estão lutando para In fact, right now, some of engravidar. them are pregnant. I'm Na told now verdade, we have alguns women deles pregnant and estão men pregnant. engravidados. Agora tem mulheres grávidas e Lord. homens grávidos. So the Meu Lord wrote it down. Senhor! Então o Senhor escreveu down. isso. Ele escreveu Jehovah isso. wrote it down. Jeová escreveu isso. My God never forgets. O meu Deus nunca esquece. Então, versículo 7 ele diz: The new wine dries up, o vinho novo secou and the vines wither. e as videiras murcham. All the merrymakers Todos aqueles que divertem as pessoas The estão joy gemendo. Os timbrels alegres de coração are gemem. stilled, are stopped. O som festivo The dos noise tamborins of revelers parou. in the O barulho cities has dos que stopped. se alegram nas The cidades joyful parou. A harp is alegria silent. da harpa agora My está Lord. muda, silenciosa. the discotheque Meu is Senhor está over. dizendo que acabou as discotecas. Whom he was watching the disco. Ele estava observando as It was discotecas. swung ubu, 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 and they were saying things there. Me, I don't E ele believe estava in God. dizendo lá, Me, eu I não believe in the acredito em evolution Deus. theory. Eu acredito na As teoria they da were evolução. dancing. Ele está enquanto eles dançavam lá. Are you going to church tomorrow? Você This vai para a Saturday? Are you igreja going- amanhã? No, Hoje me, I é don't sábado. go to church. Me, Não, I'm eu não atheist. vou na Don't igreja, be eu an sou atheist ateu. as they are dancing. Venha ser um ateu também, enquanto eles he estão wrote it dançando, down. estão conversando. E ele escreveu. The- E o the DJs, DJs were e playing os DJs those estavam instruments, tocando the harps aqueles are coming instrumentos, que as harpas, timbrels, os The tamborins, drum beats are os the tambores. disco flow is- E eles estavam falando lá, conversando. Ele escreveu tudo He lá. wrote it down. Ele escreveu tudo lá. Shut E o down the Senhor music. veio e ele fechou a música. And he shut down the E ele alcohol. fechou o álcool, acabou com o He álcool. said the wine fields are E ele finished. diz: os campos de vinho No wine, acabaram, no não beer. tem mais vinho, não tem mais cerveja. Everybody is now still. Todos agora pararam e estão There's no em more silêncio. weddings. Não tem mais There's no casamentos. more saying a Não tem birthday. mais How can we dizer celebrate aniversário. this? Ou como é que nós vamos celebrar? Ah, tem algum aniversário aqui? Sim, eu tenho um aniversário. Tem razão para celebrar. Eles estão buscando razões, motivos para celebrar e He beber. shut it down by Ele fechou tudo, meu Where they are doing Senhor. birthday parties, Se eles estavam he fazendo shut it festas de down. aniversário, ele fechou as festas de He aniversário. shut it down. Ele as fechou. He shut down the Ele discotheque. fechou as discotecas, The nightclubs, the bars, os the bares brothels. noturnos, os bordéis.
He shut it down. Os clubes noturnos, ele fechou todos So he has eles. been waiting for when he's going to do Ele it. está esperando para o So dia he quando knew ele that vai one fazer day he has isso. to shut Ele it sabia down. que um dia ele Hallelujah. teria que fechá-los. God is Aleluia! O meu Deus é poderoso. Let us clap for him because he's Vamos coming to shut aplaudir it para ele down. porque ele está vindo para fechar tudo Oh, isso. yes. Aleluia! Ó sim! E ele In diz, verse 8, no versículo 8, the myth of the tabreth season. o folguedo The dos noise tamborins, that- o he's talking about the barulho. instruments Ele now. está falando dos The instrumentos noise agora. of them O that som rejoice festivo dos tamborins foi ended. silenciado. O The barulho joy dos que se of the alegram harp season. acabou. Let me explain A to you alegria what da this means. harpa acabou. Deixa eu explicar o que He's quer dizer saying- isso. Ele está dizendo. And he's saying, E ele in the está night, dizendo you que à hear- noite você ouve. Ai, Yes, what's going on there? e você fala, o que está acontecendo lá? Não. The son who O is in filho Nairobi now, he que está came em this Nairobi, weekend to ele agora visit them. veio neste What is final de that? semana para visitá-los, eles estão com essa festa. What is O that? que é isto? O que é isto? Oh, the son who is in the army. Ou o filho que He está has no come back exército, home. ele voltou para Na casa. unajua wanajeshi. Yeah, he has come with a few friends. Ele veio com alguns What is amigos. that? O que Instead é of running isto? to the church Em vez de correr para a for a igreja vigília. para fazer uma So the Lord vigília, wrote it down. então o Senhor escreveu. And he said the sound E ele of women disse: os sons das celebrating mulheres will not be celebrando heard again. não será ouvido mais novamente. The sound of men dancing O and som saying, dos "Então, homens Peleka dançando, Nairobi." dizendo: Those are not being heard anymore. estas coisas não serão ouvidas mais. Those sounds will not be heard in the Estes village sons again. não serão ouvidos nas vilas novamente. at all. Não mesmo, nunca mais. Running to wash yourself at your Correndo pool, para not at tomar all. banho porque você vai ser levado para algum It's lugar. going Não to mesmo. come to an end. Isto vai chegar I ao love fim. my God. Eu amo meu Deus. Aleluia! Oh yes. Oh, He's sim. gonna burst it open. Ele vai explodir He's gonna tudo bust isso the aberto. Ele vai acabar e Yeah. explodir a festa. Sim, The sim. places where they have been smoking Os lugares bang, onde eles there will be estavam no more bang. fumando, não terá mais, No more cocaine. não vai ter mais cocaína, No more não vai ter brothels. mais No more bordéis, changa. não mais No changa, more beer. não mais No more whisky. cerveja, não mais No more uísque, disco. não mais discoterra, No more nightclub. não mais No more clubes dancing. noturnos, não mais No more danças, singing. não mais No cânticos, karaoke. não mais No more karaokês, karaoke where não you mais give the karaokês, microphone. onde You eles te sing dão o microfone e along. você You just canta sing along. sozinho e você canta junto com eles. Not at all. Não mais, Not não at mesmo. all. Those bars and discos were Aqueles made bares e sana. They discotecas, have disturbed us a lot. eles nos perturbaram broken many demais. marriages. Eles quebraram muitos destroyed many casamentos, university destruíram muitos estudantes de universidade. It must come to an end. Isso agora tem que chegar ao fim. Aleluia! 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 So the Chief Justice of Heaven has A arrived. o chefe da justiça do céu He wants now chegou. dispense justice. He's E ele folding agora his vai sleeves. estabelecer a justiça e está dobrando people as are mangas trembling. da camisa e as He pessoas said, estão "Why tremendo. are you trembling? I've not Dizendo, even por que started." você está tremendo ainda? Nem comecei. So, no, because I know you Ele wanna disse, do não, it. porque eu Of course sei I'll que do o it. que o Senhor vai fazer. Sim, é claro que eu vou fazer. The Lord has come to judge O the Senhor earth. veio para julgar a terra. There is a crying for wine Há in um the streets. clamor por vinho nas ruas. All joy is Toda darkened, alegria agora escureceu. and the mirth E a of the land is celebração da terra agora Verse acabou. 12 he says. Versículo 12, ele diz. Verse 12. Versículo 12. The city A is cidade left in ruins. foi deixada em for you. ruínas. Oh, muito bom para Its você. gates are A battered sua to pieces. porta They foi tried feita em to shut pedaços. God out. Eles tentaram They said, fechar "Here Deus God para cannot fora. Ele come." disse, não, Deus aqui They não pode closed their entrar. communities. Eles They are fecharam suas drinking comunidades, there. estão They are doing bebendo their lá own dentro, things. They fazendo don't suas want próprias evangelists coisas. Eles não walking with querem flyers. evangelistas para entrar lá com And then panfletos. now, Então the Lord has agora, blasted the o city. Senhor invadiu a He says cidade. here, in the E ele- city na is cidade left só desolation, ficou a desolação. meaning the crickets Significando, os The cats grilos are estão gritando, the mice are running around, os ratos estão the jackals have correndo nowhere to hide. e
os diáconos não têm onde esconder. As coisas estão horríveis. Não tem mais cidade aqui. A cidade foi deixada em desolação, significando o juízo de Deus, e a porta foi reduzida à destruição. E o Senhor está dizendo, quem está aqui? Quem estava dizendo que eu não podia entrar aqui? Quem disse? O dono da terra agora veio para libertá-la. Totalmente despedaçada, quebrada. A terra está completamente quebrada. A terra está sendo dissolvida, significando ele está vindo para purgar homossexualismo para fora da terra, pecado fora da terra, abominação e blasfêmia fora da terra, e os pecadores ele está vindo para limpar a terra. O reino do Messias está vindo. Ele vai limpar todo o pecado, porque o reino do Messias está vindo. E a terra vai sair do seu lugar excessivamente sacudida. Você se lembra do terremoto do Chile? A terra inclinou-se. Quanto mais agora? Isto é sério agora. Brincadeiras de lado agora. Isso agora é ira. É por isso que eles estavam chorando, implorando, rangendo dentes e dizendo, eu não posso aceitar isso. Eu não vou permitir que o senhor faça isso. Porque eles estavam nas ruas diariamente. Como que eles não podem permiti-lo? Eles estarão trancados para sempre lá. Destruição está vindo. Aleluia! O meu Deus está vindo. Eu vi o Messias vindo. Ele vai varrer a terra. Agora mesmo, os pecadores, parece como que se eles estivessem ganhando, estão celebrando o seu orgulho, mas o meu Deus está vindo. Este dia vai chegar. Ele vai se realizar. Mas ele simplesmente está dizendo que quando Deus julga, aí então o povo teme. Onde não há juízo, o pecado corre solto, desenfreado. Através de toda a Bíblia você vê o juízo de Deus. O juízo de Deus. Número 3 ou 2, não sei. O derramar da ira de Deus é o que conduz para o estabelecimento do reino de Deus. O derramar da ira de Deus é o que conduz, por exemplo, na tribulação, certo? Com a qual nós acabamos de lidar. Ele tem que derramar a sua ira, é isto que finalmente vai dizimar Satanás, vai acabar com todos os falsos profetas que estão lá, os ricos, junto com o anticristo, e vai também matar os inimigos de Deus. Então agora vai trazer à tona o reino do Messias, vai estabelecê-lo. Estamos juntos agora? Ele está dizendo, o juízo de Deus sempre manifesta a salvação da humanidade. O juízo de Deus sempre conduz para o temor de Deus, em outras palavras. O juízo de Deus sempre conduz a humanidade para a justiça. O juízo de Deus sempre conduz a humanidade para a santidade. As promessas e as profecias do Senhor em Apocalipse capítulo 21 e capítulo 22. O novo céu, a nova terra, a nova Jerusalém não pode ser alcançada sem o tremendo juízo de Deus. Isto foi grande, certo? Isto agora foi grande. Toda a eternidade está dependendo da ira de Deus que será liberada na tribulação. Outro ponto que nós notamos é que o juízo de Deus é sempre o mais severo. É o mais severo, significando
O It is máximo, not a não é joke uma when God brincadeira. judges. Quando Deus julga, Severest, é o mais remember when I severo. Vocês judged se lembram the quando eu earth julguei with a COVID? terra com Covid? I totally Eu shut totalmente down the fechei a entire terra earth, inteira and e aircraft os were aviões parked. ficaram estacionados And no the chão. ignition keys E were as removed. chaves do motor foram removidas. A The chave key foi was removida from do the avião. And the E os pilots were pilotos, told, foi dito "Go a home eles, vão para and we casa e will nós call you." vamos chamar vocês de volta. And when you go home, E you think quando you're going to você pack a bag vai and go to para the beach? casa e Not você at pensa que all. você agora vai fazer suas malas e vai para a Lockdown. praia, não Lockdown. mesmo. Lockdown. God's O judgment juízo de Deus is é inescapable. inescapável. Aleluia! He Ele says diz, he's coming unto ele the está whole vindo earth. para a terra inteira. God's judgment O is juízo de Deus brutal. é brutal. The O judgment juízo of de God is Deus é cruel. cruel. Don't Não go vai there. lá. The O judgment of the juízo do Lord, Senhor, the judgment o of juízo God de Deus always brings sempre about manifesta laws of human as life. leis. the judgment Então o of God juízo de always Deus sempre leads to loss conduz of human life. para a perdição da raça, da vida humana. The O judgment of juízo God, de Deus, remember, he lembre-se, destroyed the destruiu whole a terra earth, inteira. and he defaced E ele it. The tall desfigurou buildings, the cities os were edifícios toppled enormes down. nas cidades, foram The todos judgment demolidos. of God O Almighty juízo do Deus always Todo-Poderoso destroys all sempre things destrói that don't todas give as glory to coisas the que Lord. não dão glória a Deus. All things that Todas don't as coisas manifest que His não glory manifestam a are glória de always Deus judged, são smashed. sempre julgadas e destruídas, esmagadas. The judgment O of juízo God de Deus always sempre leads to conduz serious a séria destruição and e transformação. And the E os inhabitants of habitantes the da earth terra must always sempre be têm que killed in ser vast mortos numbers, large em numbers. grandes números. The O judgment juízo of de God, Deus, de according to acordo com Isaiah Isaías 24, 24, 2 e 3, encompasses engloba all social todo o status, status all social sociais, rankings. todas as classes sociais. And E he ele said, diz, they e called eles to the mountains and the clamavam, rocks, gritavam às montanhas e as Fall on rochas, us, caiam sobre and hide nós us from the e face of him who esconda-nos sits da on the face throne. daquele que está My sentado Lord, no they saw trono. a vision, né? Meu Senhor, eles They saw his viram uma blazing face. visão, eles viram a face And dele em fogo. From the wrath E of the então, Lamb. esconda-nos da Ai, ira do cordeiro. Ai, Can ai, you ai. show Você pode mostrar terremoto do Haiti, um pedacinho do México, do Chile, para que eles possam entender só um pouquinho de cada um. Eles estão correndo. Você não ouve que um bilionário estava fugindo com uma mala de dinheiro na sua cabeça? Não. Você diz, não mesmo. Não, não aqui, não aqui, não, não, não. Não, você vai fazer isso em qualquer outro lugar, mas não aqui. Ai, 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 ai. Ou ele estava correndo para o banco e falando para o gerente, por favor, me espere aí porque eu preciso pegar todas as minhas barras de ouro. Ai, não, não, não. Primeiro de tudo, não dá tempo. Você diz, só pelo tempo, não há tempo para isso. E número 2, vida. Você tem que agora lutar pela sua vida primeiro. Ai, é isto. Agora Deus torna-se Deus e a humanidade torna-se homem. Vocês ainda querem? Não mesmo, com seus filhos, certo? Vocês querem escapar para a glória. Sim, olha isto, olha isto. Se está escapando el gas. Se está escapando el gas, sáquenme a todos. Se está escapando el gas. ¿Cómo cerramos? No, sáquenme a todos, se está escapando el gas. ¿Había alguien ahí? Sáquenme a los de arriba. Dios.
uma coisa terrível para o Senhor enviar esses profetas até vocês. Quando os profetas vão lá para terminar o trabalho. E porque para não destruir o país inteiro, a ira que ainda sobrava, o Senhor rasgou a terra profundamente. Ele gastou a sua ira num campo aberto. Você entende? Senão ele destruiria o país inteiro. Eu vejo vocês correndo pela sua vida, mas eu vejo que você não tem para onde correr. Para onde quer que você corra, tem um terremoto, você tem que voltar. Ele diz: o juízo de Deus engloba todas as classes sociais, todos os status sociais, todas as classes sociais, ricos, pobres. Isto foi muito bem dramatizado nesta escritura, até mesmo aqui agora. E o Senhor também disse o seguinte hoje: que a riqueza não vai te salvar. A riqueza não vai te salvar. O dinheiro não vai te salvar. Outra coisa que o Senhor está dizendo é que o juízo de Deus é imparcial. Imparcial. Deus não demonstra parcialidade. É a humanidade que quebrou a aliança eterna de Yahweh. Nós ainda estamos falando? Eles trouxeram o homossexualismo, eles trouxeram transgêneros, eles trouxeram os abortos, eles trouxeram a corrupção, eles trouxeram uma mente independente, independência de Deus, adultério, saindo com a mulher de outra pessoa, o marido de outra mulher, transgressão de Deus com a aliança eterna que Deus fez com o Messias, e usando isso para fazer dinheiro, aparecendo na mídia social com a sua esposa, com fotos e tudo isso. Como você faz isso? A aliança eterna que nos salvou, como você faz isso? O Messias, como? Transgressão da aliança eterna de Deus do Messias. Mas não aceitam Jesus. Se você ler 2 Pedro capítulo 2, 19 a 22, ou se você ler Hebreus 10, 26 a 31, você ouve isso lá. Eles pisaram ao pé o Espírito da graça que os redimiu. Hoje na igreja eles usam isto para ganhar dinheiro, para fazer dinheiro. E ele está dizendo que ele tem que julgar, e muitas pessoas serão trancadas para fora. Por quê? Porque hoje na igreja eles estão adorando, mas o interesse deles está em outro lugar. Eles estão na igreja, mas o interesse deles está em outra coisa. Eles dão dinheiro na igreja, achando que eles podem corromper Deus e escapar da santidade. Eles buscam a aprovação humana e a aceitação, não a aceitação do Senhor. Eles vão à igreja para exibir o status deles. Olha, este aqui, eles tiram o casaco para mostrar o seu suspensório. Eles querem que eles vejam que a calça dele veio da Itália, os sapatos italianos. Ele está adorando e ele está olhando para o pé dele. Então a pessoa, ele está apontando para o pastor, dizendo: eu quero cumprimentar as pessoas. Ele pura assim o dinheiro e fala: eu tenho isso para você, me chama lá. Ele acabou de chegar do exterior, ele é um executivo.
O pastor enviou algumas meninas, moças, na igreja para escoltá-lo, e eles vão dançando para conduzi-lo até o altar. Obrigado por dizer, aqui não. Eles vêm para mostrar status. O pastor sabe de qual família é cada família, e ele se refere a eles de acordo com as suas classes social. Deus tem que julgar, a porta será trancada para sempre. Ele está adorando e olhando para outra moça, e ele está com a esposa aqui do lado. Ou ela está adorando, olhando para outro homem, falando, por que será que ele não está olhando para mim hoje? Entretanto, o marido está do lado, e o Senhor diz, ai, como eu desejaria que alguém fechasse a porta deste templo para eu não ver estas abominações. Mas o juízo está vindo, a porta será fechada e ficará fechada para sempre. E eles vão ficar do lado de fora batendo, fazendo o quê? Implorando, e ninguém vai ouvir. Ele está dizendo, hoje eles temem a perseguição. Eles querem escapar da perseguição. Entretanto, nós dissemos que para você fazer a vontade de Deus, você tem que ser como Daniel, Sadraque, Abednego, Abraão, os profetas de Yahweh, os discípulos de Jesus. Perseguição, perseguição. Então, hoje, eles amam o mundo intensamente enquanto estão na igreja e dizem que são nascidos de novo. Hoje, eles escolhem e pegam quais escrituras eles querem ler. Eles dizem, não, aquelas do Antigo Testamento tem muito juízo, eu quero essa outra aqui. Entretanto, você precisa de todo o conselho de Deus. Mas eles pegam, escolhem as que eles querem. Eles são mentirosos. Eles alegam amar a Deus, mas não querem entregar e render todo o seu coração a Ele. Eles sempre seguem o estilo de vida do mundo, as novas coisas do mundo, as novas modas do mundo, eles correm atrás disso. Eles confessam amar Jesus com a sua boca, mas o coração deles está em outro lugar. Eles vão na igreja, compram cadeiras e promovem muitas coisas, mas o coração deles não está em adorar Jesus. Eles têm vergonha de sofrer pelo Senhor. Eles não podem tolerar vergonha por Jesus. Ser humilhados pelo Senhor, não posso suportar isso, não mesmo. Ele diz que o Senhor Deus não vai pegar leve. Número 1. O Senhor Deus não vai pegar levemente o fato de Cristo Jesus, o Messias, veio todo o caminho do céu e veio e morreu por você. Então, o que nós vimos na tribulação é a gravidade de Cristo Jesus indo para a cruz. Número 2. A gravidade de rejeitar o sangue de Jesus. Número 3, a gravidade da rebelião contra o Senhor. Número 4, a gravidade do pecado. Número 5, a importância de aceitar Jesus. Número 6, a soberania do Senhor Deus Altíssimo. Ele vai te julgar de qualquer forma. Ele vai te seguir e vai te pedir contas, certo? E porque algumas pessoas serão salvos, lembra-se aqueles que serão colhidos quando ele sacudir a árvore, eles vão ser colhidos e vão cantar glória a ele, porque eles vão preservar, e eles escolheram segui-lo, não importa o que acontecesse. E ele diz que a fidelidade do Senhor, eles foram fiéis diante da mais severa ira, inclusive o massacre, a matança. Deus é fiel. Ele os salva. Eles entram no estado eterno. Nós vimos que o lago de fogo é real, é um lugar real.
And it is coming. E está vindo. And therefore, even heaven is a Portanto, real place. até mesmo o céu é um lugar real. We have seen the dangers Nós of vimos lingering around and os perigos de ficar Oh, andando I wish por I aí em received Jesus. procrastinação. Ai, look, como eu this thing has desejaria been ter fallen on me. recebido Jesus antes Many e agora of them isto will sobreveio a mim. Muitos de And they vocês will serão remember the deste tipo. sermons they ignored. E vocês vão e eles They vão will se lembrar remember dos the sermãos que warnings eles from ignoraram. pastors Eles they vão se ignored. lembrar They will das remember the advertências invitation dos to pastores que salvation eles the pastors ignoraram. later told them that they Eles vão se rejected. lembrar dos convites dos pastores together. que colocaram diante deles This e is eles serious rejeitaram. now, right? Vocês estão entendendo? Isso é sério agora, certo? He's saying, Ele está dizendo: this is the importance of esta é a righteousness, what we have seen. importância da justiça, isso que nós The vimos. importance of holiness. A importância da The importance santidade, of obedience a to the importância da obediência ao Senhor, The importance of repentance. a importância do The importance of arrependimento, readiness, a importância da prontidão, a importância da preparação, a importância de obedecer os profetas de Deus, a importância de crer nas profecias de Deus quando os profetas de Deus chegam, a importância de depender do poder de Deus, a importância de conhecer e estar ciente da presença do mal, da perversidade nesta terra, a importância da perseverança nesta vida para que você não vá para o outro lado. We have seen that Nós the only vimos hope man has que a única esperança que o homem is tem Christ Jesus. é Cristo Jesus. And we have seen E nós vimos that the greatest hope que a maior is the return esperança of the Messiah. é o retorno do Messias. We have seen the hope of Nós vimos a esperança do We céu. have seen Nós vimos the temporariness quão temporária this é esta If you will, terra. you can put it better. The Se você temporariness quiser, of você life pode on this dizer earth. quão But I just temporária said era a this vida na terra, so that nesta he will terra. destroy Mas nós total. vimos que esta He said, terra, ela vai ser utterly destruída destroyed. totalmente, ele And so disse, for those of totalmente you in your destruída. homes, Então, para wherever vocês you're que estão tuned nas in, suas this has casas, been a onde quer que conference coming vocês to you estão from Nairobi sintonizados, isto é uma conferência But the vindo Lord até has vocês de spoken so Nairobi powerfully aqui. today. Mas o Senhor he falou has tão said, poderosamente "This is the hoje, exact moment." e ele disse que este é o momento exato, now, somente when you agora, should receive quando Jesus. você deve receber Jesus, Repent, se turn away arrepender, from sin, apartar-se do and be pecado holy. e ser it santo, will save you the heartache. vai te It will salvar save you the do unbelievable perigo, wrath of God vai that is te coming. salvar da grande Lord has ira de said Deus here que está very vindo clearly inacreditável. that E o the Senhor Messiah disse is muito coming. claramente hoje That que o this Messias world está must be vindo, brought down. que este The mundo tem que kingdoms ser of this world, destruído, kingdom os of reinos America, deste mundo, Russia, reinos da América, da EU, Rússia, Kenya, da União Africa, Europeia, AU, Quênia, everything África, must be brought down. tudo And tem only que the ser kingdom of demolido the Messiah e must somente o remain reino do standing. Messias tem que permanecer de pé. And that he will remain E que ele standing vai together permanecer with de those pé, who have faith juntamente with com his aqueles que people. foram He will fiéis a share ele, o with seu them povo. that kingdom. Ele vai compartilhar And we com have eles seen este reino. E that nós when he brings vimos down the devil, que quando he ele brings down the destruir devil o diabo, together with ele vai his derrubar o affiliates. diabo junto com os seus afiliados, o seu povo. So we have seen today Então nós the vimos breaking hoje news of the future as before it breaking happens. news do futuro so you antes can que really make a aconteça. decision today Então and você live for realmente Christ. pode tomar uma May the decisão Lord hoje e bless you. viver Can para we now Cristo. receive Jesus Que o Senhor os abençoe. everywhere Podemos globally? agora receber This one Jesus, seated here. todos globalmente, Mighty Lord e Jesus. todos aqui, diga, poderoso Senhor I Jesus. repent, my Lord Jesus, Eu me arrependo, meu Senhor and Jesus, turn away from all sin. e me aparto de todo o pecado. And I receive you, my Lord E eu Jesus, te recebo, meu Senhor Jesus, inside my heart dentro do meu coração, as my Lord. como meu Senhor And my Savior. e meu Salvador. And I ask you, my Lord E eu te Jesus, peço, meu Senhor to Jesus, transform me para me and transformar anoint me with the Holy e Spirit unja-me com o Espírito and Santo fill me with your e word encha-me com a tua palavra and establish e the kingdom of estabeleça o God in me, reino de Deus em mim, that I may preach it para que eu possa and pregá-lo announce it e anunciá-lo and prepare this e world preparar este for the mundo coming kingdom para o of God. reino de In Deus the que está mighty name vindo. of Jesus. No poderoso I'm nome born de again, Jesus, amen. eu nasci de If novo. you Amém. receive you, Vivam sempre em later on, santidade, sabendo later out, que este pode later ser o out, dia. haveremos. Hoje, letra outra, haveremos. Thank you. Obrigado.